Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais um episódio de Apenas um Lacan latino-americano. Aqui a gente estuda a obra do Lacan, mais especialmente o seminário 16, que a gente está fazendo uma leitura capítulo por capítulo. Então, se você tem dificuldades de ler e entender a obra do Lacan, eu sugiro muito começar fazendo essas leituras acompanhadas, lendo capítulo por capítulo de um seminário do Lacan para se acostumar com o estilo dele e com algumas explicações para conseguir ampliar essa leitura. Ter dificuldades lendo a obra do Lacan é basicamente ler a obra do Lacan, porque ela é difícil para burro mesmo. E a gente lê o seminário 16 especialmente para desenvolver uma teoria de uma análise de discurso lacaniana, que é o meu projeto de doutorado. Só um segundo. Então, a gente vai ler esse seminário 16 para estabelecer uma teoria de análise de discurso lacaniano e hoje a gente vai apresentar o capítulo 14. Então, leiam o capítulo 14 e acompanhem o vídeo. O capítulo 14 que vai debater sobre a mulher na obra do Lacan, a relação sexual que não existe e especialmente as diferenças entre pulsão freudiana e pulsão lacaniana. Bora lá. Bom, nomeei o capítulo aí, de pulsão freudiana versus pulsão lacaniana, a relação sexual que não existe. Lacan começa apresentando um gráficozinho. De um lado ele coloca a mulher com M maiúsculo e X embaixo da mulher, ou seja, uma incógnita. O que seria a mulher com M maiúsculo? O grande outro, o que ele define como o lugar da fala com que se faz amor, nesse contexto de um estudo sobre as pulsões. E a coisa, das Ding, o que ele define como vacúolo de gozo. E a gente vai tentar entender o que é isso nessa teoria das pulsões do seminário 16 do Lacan. Lacan começa apresentando essa ideia. Ele vai pensar a relação lógica entre os dois sexos. Então, ele vai fazer uma lógica da sexualidade e aonde? Na lógica freudiana. Ou seja, ele lê a obra freudiana, ele fala que há uma lógica a ser extraída da obra freudiana, a ser extraída no sentido de uma redução a uma formalização lógica, e a partir dessa lógica da obra freudiana, um dos temas que ele vai abordar nessa lógica da obra freudiana está a relação sexual. E percebam que o termo que o Lacan usa aqui é rapport, em francês. O que não tem o sentido que a gente dá para relação sexual no sentido de transar. Rapport, em francês, está nesse vocabulário da lógica no sentido de uma comparação, uma proporção, uma correlação. Então, será que haveria uma comparação, uma proporção, uma correlação lógica entre o homem e a mulher? Numa lógica dos sexos. Numa lógica dos sexos aonde? A partir da obra freudiana. Isso é importante. O Lacan não está falando a verdade em si do que é ser homem ou do que é ser mulher. Ele está falando que se a gente fosse formalizar a obra do Freud e a forma como o Lacan relê a obra do Freud, daria nisso. Entendeu? Não é sobre um em si, é sobre uma lógica freudiana, uma lógica interna à psicanálise e o que se poderia extrair sobre uma relação de comparação, de proporção, de correlação entre os dois sexos. E o Lacan começa apresentando que os dois sexos não funcionam como opostos na obra, na lógica freudiana. Não é um mais e um menos, um zero e um. Não são opostos. E daí ele segue desenvolvendo que na lógica freudiana, tanto o lado homem quanto o lado mulher, eles se organizam em relação a uma falta fundamental, que é a castração. Isso é uma forma bem lacaniana de ler Freud, porque a castração lacaniana diz referência à falta produzida na raça humana, na espécie humana, desde que é humana, desde sempre, produzida pela linguagem. Então, ser sujeito humano é ser sujeito de linguagem, que é ser sujeito de uma falta de ser. Essa é a castração lacaniana, e o Lacan vai dizer que tanto o lado homem quanto o lado mulher se organizam a partir dessa falta. Então, portanto, eles não são opostos, um é positivo e o outro negativo, porque ambos têm que se organizar a partir de uma falta fundamental por ser sujeito de linguagem. E o Lacan vai dizer que nessa obra do Freud, ele está fornecendo uma lógica ingênua.
que nem se sabia ser uma lógica. Ou seja, ele está extraindo uma lógica da obra do Freud, ele está fazendo uma redução formalista da obra do Freud, especialmente a partir da temática dos sexos, e está falando que isso pode ser extraído da obra do Freud, mas não é ele que fez isso. Se ele fez algo como deixar uma lógica ser extraída, ele fez de forma ingênua, sem saber que fazia. Um segundinho. No que a gente pode chamar de um ponto 2 aí que o Lacan vai desenvolvendo no capítulo, isso está nessa apresentação do Lacan tudo misturado, como é o jeitão do autor, o Lacan começa a falar sobre a mulher com M maiúsculo. Percebam então, ele não está falando sobre mulheres, sobre uma essência da feminilidade, sobre como cada mulher se reconhece, como se identifica o papel de gênero feminino. Ele está falando mulher com M maiúsculo como uma posição nessa lógica do Freud. Nessa lógica do Freud que não está em oposição com o masculino, mas está organizada a partir de uma falta fundamental. E o Lacan começa dizendo que a mulher, nessa lógica freudiana, nessa lógica psicanalítica, nós não sabemos o que é isso. E por isso não haveria proporção, relação sexual. Então é pela mulher não existir que o Lacan vai inventar aquele famoso aforisma, não existe a relação sexual. Nós só conhecemos a mulher por representantes da representação, vocabulário freudiano, né? Que em algumas vezes o Lacan, dependendo do contexto, traduz por significante, o representante da representação, ou seja, o significante, aquilo que dá a materialidade sobre a qual vai ser produzido um significado. Mas aqui com o representante da representação, me parece que o Lacan está falando de signo. Ou seja, a mulher a gente não entende logicamente, nessa lógica freudiana, mas a gente a aborda através dos signos que são sempre culturalmente contingentes, culturalmente transformados, historicamente transformados. Ele dá 2 exemplos de signo que vai recobrir os significados do que é a mulher. O amor cortês, no romance da Idade Média, e a Vênus pré-histórica. São signos do que seria essa mulher que não existe basicamente nessa lógica psicanalítica. E daí ele vai dizer por que a mulher não existe nessa lógica psicanalítica. Primeiro, a mulher não aparece como um significante como tal, ela sempre aparece na relação com uma falta fundamental. E segundo, Lacan vai dizer que na lógica freudiana parece que o significante mulher ele está sempre recalcado e se ele aparece através de uma denegação. Então é como se fosse um significante faltante, a mulher, e se ele aparece ainda é a partir de uma negação. E por que ele estaria como significante faltante? Porque além de tanto homem quanto mulher funcionarem a partir de uma falta fundamental, o Lacan vai dizer que nessa lógica freudiana, tanto homem quanto mulher se organizam a partir de um único significante, que é o falo. Mas o falo tem muito mais proximidade com o campo masculino. Então seria como um significante inadequado para representar o feminino. E se o feminino aparece nessa lógica de um termo só, ela aparece como não tendo aquilo que ela nunca teve, porque o próprio falo se constitui como um conceito que tem uma certa origem masculina na obra do Freud, né? Masculinizável. Então, homem e mulher se organizariam por uma falta fundamental e homem e mulher se organizariam a partir da lógica com um significante que parece ter uma essência um tanto masculina, o falo. Então, portanto, não haveria um significante do lado feminino, algo que representasse o que o falo representa do lado masculino, e a mulher só aparece numa denegação em relação a esse significante que tem. E o Lacan vai dizer isso então, falta ao conjunto dessa lógica o significante sexual, ou seja, o significante sexual feminino, né? Então tem homem e mulher se organizando a partir da falta, homem e mulher se organizando a partir do falo, e aqui, uma ausência. E daí disso o Lacan vai trazer essa ideia que eu acho meio esquisita, eu nunca comprei muito essa ideia do Lacan, mas por haver essa falta fundamental do significante feminino, alguma coisa na mulher, enquanto participante dessa lógica freudiana, alguma coisa na mulher se assemelharia à coisa, com C maiúsculo. O conceito de Das Ding lacaniano que ele passa a apresentar aqui.
E o que seria essa coisa? A gente vai ver que essa coisa é o furo produzido pela linguagem. Mas o Lacan vai dar um salto. E para dar esse salto, a gente vai acompanhando que depois ele vai voltar para esse tema da coisa freudiana, das Ding. Lacan começa a falar sobre uma diferença entre a pulsão freudiana e a pulsão lacaniana. Ele não fala isso claramente, é algo a ser interpretado no texto lacaniano. Lacan vai falar que na obra do Freud, então entender a sexualidade, essa lógica dos sexos, passa a entender como Freud pensa a lógica da pulsão também. Lacan vai falar que na obra do Freud há como uma dialética do prazer. Em Freud, há uma linha norma, um limite, e há uma zona excessiva, uma zona intensa demais que ficaria como proibida. Essa zona faria referência a algo como o que o Lacan chama de gozo, que na obra do Freud fica como pulsão de morte. Então, vamos lembrar lá do princípio do prazer. O princípio do prazer, no Freud, ele funciona como uma homeostase. Essa homeostase é como uma linha de norma. Nessa linha de norma, há a excitação e a descarga que elas são aceitáveis e entendidas pelo corpo como prazer. Então, se o prazer fica aqui, há satisfação, excitação e descarga. Mas essa linha norma ela pode ser superada por cargas de prazer muito fortes. E essas cargas de prazer são entendidas como um tanto mortíferas. Elas são entendidas como um tanto destrutivas. E isso faria referência ao conceito de pulsão de morte do Freud. Uma excitação que supera uma zona limite. Isso Lacan vai fazer certo paralelismo com o conceito dele de gozo, mas de uma forma peculiar. Seria problemático pensar o conceito de gozo a partir dessa linha norma do Freud, porque para entender o conceito de gozo, a gente tem que entender como o Lacan vai substituir essa forma de pensar a pulsão por uma topologia, que vai dar um sentido completamente diferente do que seria isso. Mas então, há em Freud o princípio do prazer, que funciona numa homeostase, que funciona numa linha norma, como no gráficozinho que eu fiz aqui, ó. Uma linha norma que, se excitação e descarga fica ali, é prazer, é vida, é bom. Se ultrapassa isso, é desprazer. Pode gerar sofrimento, pode gerar morte destrutiva. O Lacan vai transformar essa forma do Freud pensar como uma linha norma a partir do que ele chama de uma topologia de borda. Então ele pega aquela linha norma e transforma nisso que parece uma rosquinha, nesse segundo desenho que eu fiz para vocês. A relação do sujeito humano com um furo central. E esse gráfico que parece uma rosquinha, eu queria que vocês vissem ele como um cilindro. Um cilindro que contorna um vazio no centro. Percebam que isso, se a gente vê em 3D, pode tomar a forma de um cilindro. Um cilindro que contorna um vazio central. E daí o Lacan vai começar a desenvolver a teoria dele sobre o gozo, né? Esse cilindro, então, essa topologia de borda, expressaria o limite íntimo. Então o limite, ele está na minha intimidade. Mas esse limite que está na minha intimidade, no centro, ele é ao mesmo tempo exterior a nós. Então, no centro do sujeito humano, no seu mais íntimo, há um limite que é ao mesmo tempo íntimo e exterior. Parece um trava-língua. E o Lacan cria um neologismo para isso, que chama estimo. O íntimo que é ao mesmo tempo exterior. Está dentro de mim, mas dentro de mim tem uma parte exterior a mim. Como isso é um cilindro. Pensem que o sujeito humano não é a bola. Pensem que o sujeito humano é como um cilindro, uma topologia de borda. O meu íntimo, que é exterior a mim, é um vazio furado. E é isso que o Lacan vai chamar de das Ding, ou, nesse capítulo, de uma forma meio estranha, de vacúolo de gozo. Vacúolo faz uma referência a certa parte de uma célula, que seria como um receptáculo de conteúdos. Mas, curiosamente, aqui esse receptáculo de conteúdos, que a gente poderia pensar como as pulsões ou inconsciente em Freud, no Lacan ele é furado. É um receptáculo furado. É um receptáculo vazio. Então,
Lacan transforma ali a linha norma do Freud por um cilindro. Um cilindro que tem no centro do humano, um furo, que é ao mesmo tempo íntimo e exterior a ele. E a partir desse centro furado que o Lacan vai desenvolver a ideia de gozo. O gozo faria referência a esse centro furado, assim como o Dajin, que seria outro nome para coisa. E o Lacan coloca esse centro furado como o gozo, e do outro lado, em oposição a isso, ele coloca o conceito de grande outro, um inconsciente estruturado como linguagem. Então vamos pensar novamente no cilindro, como essa rosquinha como um cilindro. É como se para o sujeito humano a linguagem estivesse fazendo uma infinita espiral sobre o vazio. E qual seria esse vazio? A perda para o sujeito humano de um em si, de uma essência, de uma possível relação com um mundo que tem um real em si, tem uma verdade em si, de um mundo onde a gente poderia entrar em contato com a coisa. Para o Lacan, a linguagem faz com que esse mundo seja sempre, inevitavelmente, perdido. E como esse mundo de um em si, de uma verdade da coisa, de uma realidade externa, se perde para um sujeito de linguagem, a gente não tem outra saída a não ser ficar fazendo uma construção infinita sobre esse furo, sobre a falta desse em si para o ser humano. Então a linguagem é uma construção infinita sobre um furo. Esse furo produzido pela própria linguagem, que é a perda da possibilidade de um mundo em si, de uma realidade externa como uma verdade da coisa. E isso a topologia de Borda vai trazer para o Lacan a explicação do porquê o desejo desliza sobre toda a fala, mas se mantém impassível. Impassível quer dizer constante. Então, o desejo ele se desliza sobre toda a fala, mas nunca cessa de se produzir. Por quê, né? Vamos tentar explicar isso. E antes de explicar isso, Lacan retoma uma citação de Deleuze, que ele vai comentando aí nesse capítulo como numa conversa. Deleuze diria: o essencial do estruturalismo, entendendo Lacan como um estruturalista ou como um pós-estruturalista que faria parte dessa citação do Deleuze, o essencial do estruturalismo é uma falta na cadeia significante. É uma estrutura de significante que recobre o mundo, mas que tem uma falta. Dessa falta resulta os objetos errantes na cadeia significado. Ou seja, pelo fato dessa estrutura ter um furo no meio, os objetos, tudo aquilo que é significado, está sempre sendo significado e ressignificado. Nunca ganha uma significação instante. Não há um sentido em si, um sentido que perdura para todo sempre. A gente não cessa de inventar sentidos para o mundo, já que não há um sentido em si para o mundo, já que há esse furo nessa estrutura. E a partir disso, Lacan volta a questionar a teoria das pulsões do Freud. De onde vêm as pulsões, Lacan vai perguntar. A minha estrutura topológica de Borda é a única coisa que poderia explicar o que o Freud chama de um fluxo constante, uma pressão constante, a drang da pulsão. Então, para o Lacan, da forma como Freud pensa a pulsão, é inconcebível que haja um fluxo constante, porque a pulsão é como uma energia sexual. E a energia não é constante, ela é instável. A única coisa que poderia explicar a pulsão como uma constante, que não é excitação e descarga, mas é uma constante, é a topologia de Borda que o Lacan produz. E essa topologia de Borda, ela vai ressignificar completamente o que quer dizer pulsão. Esse é o ponto importante. Não peguem isso e vão reler Freud, porque isso é a transformação radical do que é pulsão em Freud. E daí o Lacan vai dizer que o gozo da Borda não tem necessariamente nada a ver com o gozo sexual, que isso seria uma confusão de Freud. Ou seja, Freud vai ver na pulsão uma centralidade da sexualidade, e o Lacan vai dizer que pulsão não tem nada a ver com a sexualidade, não tem essa essencialidade relacionada à sexualidade. Porque são coisas bastante diversas.
essa pulsão, que é uma constante, ela só poderia ser explicada por uma topologia de borda. Enquanto no sexual, que a gente tem excitação e descarga, não uma constante. Então, o sexual, excitação, descarga e para. Na pulsão, há um furo e um fluxo constante. E o Lacan vai falar que o Freud mistura essas duas coisas que não são misturáveis. Mas então a gente tem uma pergunta importante para fazer. Se o Lacan está falando que a pulsão é esse fluxo constante desse cilindro que está sempre em espiral em relação ao furo, e é isso que explicaria a constância, essa espiral infinita em relação ao furo no cilindro, como no esquema topológico que eu retomo aqui, a pergunta que a gente tem que fazer é: o que se mantém constante? Porque, vejam bem, a gente já explicou aqui em outros capítulos as divergências do Lacan com a teoria pulsional de Freud. E uma rejeição primordial que o Lacan faz à obra de Freud é a ideia de energia pulsional. O Lacan vai dizer que o Freud tira isso de uma base da termodinâmica, tira isso de uma base da física e da química da época dele, que são, assim, inaceitáveis. São bases epistemológicas inaceitáveis do Freud. E com ela viria a ideia de energia. Então Lacan está arrancando absolutamente a ideia de pulsão do campo da energia. O que, para quem está lendo Lacan, a partir de ter conhecido a primeira obra do Freud, pode fazer uma confusão danada. Porque é uma tendência muito grande de seguir, associando a pulsão lacaniana à energia do Freud, mas com certeza não é isso que o Lacan quer dizer. Então, se o Lacan joga fora a energia da obra do Freud, enquanto o sentido da pulsão, a pulsão não é energia, o que se mantém constante? Porque, veja bem, para o Freud, o que se mantinha constante na pulsão era a energia. O Lacan fala que a pulsão é uma constante, mas que não tem energia. O que se mantém constante, então? E essa é uma questão importante, porque a gente vai afirmar que o Lacan ele substitui a energia pulsional, ou seja, a pulsão como se entendendo como uma energia, que leva a uma porção de erros freudianos, a gente vai dizer já quais, para uma dialética entre a linguagem e o furo essencial da estrutura. Então, para o Freud, há a pulsão como uma energia, que tem as suas cargas e descargas, que tem a sua linha norma e tem o seu excesso. Lacan joga isso tudo fora. Para o Lacan, há uma topologia de borda que explicaria a pulsão e não há mais energia como constante. O que é constante da pulsão é esse movimento infinito da linguagem de produzir significação sobre um centro vazio. Qual que é esse centro vazio? Um mundo em si que se perde por sermos sujeitos de linguagem. Como a gente não tem mais acesso a uma coisa em si, a gente tem que produzir infinitas teorias sobre o mundo que a gente vive. Porque o mundo que a gente vive é sempre uma invenção, como uma invenção de sentido sobre um furo, uma invenção contingente que vai sempre se ressignificando. Percebam como são mundos completamente diferentes, essa energia do Freud numa linha norma para uma topologia de borda do Lacan. Isso vai solucionar uma série de conflitos que a ideia de energia trazia em Freud. Porque se a pulsão é uma energia, um dos conflitos que isso traz para a obra do Freud, que leva o Freud a uma certa suposição que simplesmente a liberação sexual faria as pessoas ficarem mais felizes, ou leva até no mal-estar da cultura, uma estranha apologia do Freud à violência, porque vejam bem, se a pulsão é uma energia tem que ir para algum lugar. Ela pode ir para fora ou ela volta para dentro. Ela tem que ir para algum lugar. Isso faz um monte de enrosco na obra do Freud. Por exemplo, o Freud imaginar que o mundo que não fosse reprimido sexualmente não teria mais neurose. Porque daí a energia iria tudo para fora e uma maravilha. E a neurose seria produzida pela essa energia da sexualidade que volta para dentro. Bom, óbvio que a continuidade da experiência humana trouxe que a liberação sexual não produziu um mundo mais feliz, um mundo menos neurótico. Da mesma forma, a violência para o Freud, enquanto uma pulsão, ela é pensada como uma energia. Perceba, a energia pode ir para fora e você bate no teu coleguinha, ou a energia pode ir para dentro. Mas se a energia é uma agressividade, se ela voltar para dentro é uma porcaria, porque quer dizer que você está, de certa forma, se batendo. Como chama esse fenômeno de se bater para o Freud? A culpa.
Então perceba que o Freud tenta explicar a culpa a partir dessa energia agressiva que não pode ir para fora, que se reprime e volta para dentro. O que é uma péssima explicação sobre a culpa enquanto fenômeno clínico. Lacan produz explicações muito mais interessantes da culpa enquanto fenômeno clínico. Por exemplo, a culpa ela se produz quando uma lei é, de certa forma, transgredida pelo sujeito. A questão é que lei é essa? Cabe a análise entender qual lei é essa, pode ser uma lei insensata, que o sujeito está se sentindo culpado por transgredir. Mas voltando lá para o nosso tema, Lacan então transforma a pulsão como a relação do humano com a linguagem que não cessa de tentar escrever aquilo que se perde por ser um sujeito de linguagem. E daí o touro lacaniano, esse cilindro, essa topologia de Porter. Como escrevi aqui, a linguagem como uma espiral infinita contornando o vazio. A impossibilidade de acessar um real em si leva a linguagem nunca a cessar de se produzir. E por fim, mais um comentário que eu queria trazer sobre esse capítulo é que o Lacan, uma das coisas que é muito confusa de entender o Lacan, é que o Lacan ele sempre mantém um diálogo com Freud. Então, ele mantém os nomes dos termos e algumas vezes não faz muito sentido a manutenção desses nomes. Talvez a obra do Lacan tivesse sido mais clara se ele tivesse trocado todos esses conceitos. Mas ele ficou sempre nesse processo de tentar subverter a obra do Freud. Ou seja, de pegar o conceito que já está lá e dar um sentido radicalmente diferente. O que faz é que muita gente acabou não entendendo o Lacan, e é muito fácil não entender o Lacan, por quando ele está dizendo um conceito com um sentido diferente, a gente acabar associando com o sentido que o Freud dava a esse conceito. E um dos conflitos desse capítulo, para mim, é que em determinado momento, depois de o Lacan trazer essa teoria do gozo, ou seja, que o gozo é o efeito desse furo, como o impensável, aquilo que não tem nome, o Lacan ele fala que, de certa forma, a experiência do sujeito seria uma defesa contra esse vazio, contra esse gozo. E, de alguma forma, esse vazio, daquilo que não pode ser falado ainda para um sujeito, ele seria insuportável. E ele faz até uma citação sobre uma interpretação sobre o quadro O Grito de Manche. Lacan ele vai dizer que o que esse sujeito do quadro grita é o próprio silêncio, ou seja, o tormento produzido por um silêncio absoluto é isso que se grita na obra que o quadro faz. Ou seja, ele está gritando um silêncio absoluto, como uma certa relação de insuportabilidade frente a esse silêncio absoluto. E a gente poderia perguntar, por exemplo, por que a gente teria que se defender de um vazio? Talvez a gente não tenha que se defender de um vazio. Talvez não tenha nada de insuportável no vazio, só seja uma parte inexorável da existência humana. Então, quando o Lacan parece definir esse vazio como insuportável, e daí associar isso à teoria do gozo, às vezes me parece que o Lacan, isso é uma crítica que eu faço ao Lacan, ele acaba caindo numa espécie de maniqueísmo da obra do Freud importada para o discurso do Lacan. Na obra do Freud havia um maniqueísmo muito claro entre pulsão de vida e pulsão de morte, como uma luta entre bem e o mal. E parece que ao Lacan transformar a pulsão de morte nesse vazio do gozo, parece que ele acaba, de certa forma, mantendo nesse vazio um sentido de que isso faria mal. E eu não entendo que isso poderia ser necessariamente verdadeiro. Será que o vazio faz um sujeito sofrer como um fenômeno clínico? Aquilo que ele não consegue falar sobre? Isso faz referência, por exemplo, à teoria da angústia do Lacan, que ele desenvolve no Seminário 10. Lacan, ali no Seminário 10, ele propõe que a angústia ela pode ser produzida por uma falta, e daí vamos lembrar a tríade do objeto, da determinação ou indeterminação do objeto no medo, ansiedade e angústia. A gente teria medo de um objeto determinado. Eu tenho medo de cachorro. A gente tem ansiedade de um objeto parcialmente indeterminado. Por exemplo, eu estou morrendo de medo do que eu acho que talvez pode acontecer amanhã, quando eu for para a prova. Tem uma indeterminação na experiência da ansiedade, mas não é uma indeterminação absoluta. E o fenômeno de angústia ele seria produzido por uma indeterminação mais radical.
fenômeno de angústia aparece como um medo de desaparecimento, de morrer, como se um buraco abrisse no chão e nos engolisse. Então é um fenômeno mais indeterminado de produção de sofrimento, né? Então, no seminário 10 do Lacan faz referência a esse sentido da angústia. A angústia produzida frente a um vazio, a uma indeterminação absoluta. Mas ele também faz uma outra definição de angústia que me parece mais interessante para pensar os fenômenos clínicos e que transformaria essa ideia de um vazio como um insuportável em si. A outra definição que o Lacan traz de angústia é que aquilo que produz angústia é a falta da falta. Ou seja, é a determinação de um sentido frente ao qual o sujeito se vê sem saída, num beco sem saída, como não há outra forma possível de pensar a vida a não ser essa forma e essa forma que me faz sofrer. Isso sim seria um fenômeno da angústia para Lacan, e me parece que isso é muito mais clinicamente relevante, que talvez haja mesmo produção de sofrimento a partir da indeterminação, mas me parece que a gente trabalha mais no dia a dia da análise com a produção de sofrimento a partir de um sentido que cola no sujeito e que cabe à análise tentar desconstruir. Bom, é isso. Um breve movimento sobre a diferença entre a pulsão freudiana e a pulsão lacaniana. Fica aqui o meu convite para vocês seguirem essa leitura, capítulo por capítulo do seminário, e tem muitos outros vídeos aqui no canal explicando todos os outros 13 capítulos do seminário. Um abraço e até a próxima.